E a palavra que o Senhor deseja ministrar nesse dia não poderia ser diferente. É uma palavra que Deus deseja tratar com você, você que está em casa. O evangelho é Lucas, o capítulo é o número 15, eu vou ler na versão NVT. Você pode abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e eu quero ler dos versículos 11 em diante. Será projetado também no telão, você pode ler e acompanhar por aqui, mas se você tem a sua Bíblia, glória a Deus por isso, abra a sua Bíblia, leia pela sua Bíblia. Lucas 15, 11 vai dizer assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante de pessoas que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Estamos diante de pessoas que estão assistindo, meu Pai, eu não sei em qual momento da vida, se ao vivo ou se gravado, mas o Senhor tem algo a falar e eu sou aqui o canal. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida. Usa o meu intelecto, usa a minha vida, meu Pai. Me esvazia e fala fortemente através da minha boca, no nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse, ou se você pudesse, fazer uma entrevista, uma reportagem com algum personagem bíblico, já quero dizer que isso não é possível. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então quem está lá no céu, já está lá no céu. Mas se você pudesse fazer uma entrevista com algum personagem bíblico, com algum, homem ou mulher da história, do Velho Testamento ou do Novo Testamento, qual seria? Quem que você gostaria de entrevistar? O rei Davi? Moisés? Você gostaria de entrevistar Josué? Você gostaria de entrevistar alguma mulher, a rainha Esther? Penso que as mulheres gostariam de falar assim: como que a senhora conseguiu esta sabedoria? Vocês gostariam de conversar com Eva? Eu acho que a conversa não seria nada agradável com Eva, né? Por que você fez isso, Eva? Você gostaria de conversar com algum dos discípulos de Jesus? Você gostaria de conversar com Judas? Quem sabe na sua conversa com Judas você não o convenceria a fazer o que ele fez. Não, Judas, não faça isso, não, calma, vem cá, vamos conversar. Se você pudesse fazer uma entrevista ou uma live, você faria com o apóstolo Paulo? Você faria com alguns homens do Novo Testamento? Se tem alguém que eu gostaria de fazer uma live, se tem alguém que eu gostaria de fazer uma entrevista, é exatamente com esse homem a qual nós lemos essa noite, o filho pródigo. Eu gostaria de entender algumas coisas que passaram no coração dele, que passaram na mente e caíram para o coração.
Eu gostaria de entender porque ele tinha tudo, ele tinha uma fazenda rica, ele tinha um irmão, eles tinham dinheiro, mas mesmo assim ele decide sair da sua casa, ele decide sair da casa do pai, e ele vai embora, e ele gasta tudo e arrebenta com a sua vida. Eu queria conversar com ele. E se eu te contar que eu conversei com ele? Pastor, mas como? Não tem como, ele já morreu há tantos anos. É que ele deixou as respostas escritas na palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a entender aqui esta história. Quando eu leio esse texto, eu começo a ouvir os conselhos que esse filho ele deu para todos nós aqui nessa noite. Pastor, quais seriam os conselhos de um filho restaurado que saiu de casa e perdeu tudo? É sempre melhor aprender com os erros dos outros do que errar para aprender. Se pudéssemos perguntar para esse filho, depois da sua dolorosa experiência, eu perguntaria: filho, quais são os conselhos que você daria para a Missão Church, para os jovens, para os homens, para os adolescentes do mundo inteiro? É a primeira pergunta que eu te faço. Qual conselho, filho pródigo, que você dá para não passarmos por tudo que você passou, nem sofrermos tudo que você sofreu? Certamente ele começaria: pois bem, eu quero dar aqui então o meu primeiro conselho. Número 1, cuidado com as suas decisões em tempo de crise. Quando o filho pródigo ele toma aquela decisão, provavelmente ele tomou num tempo de crise, num tempo em que ele não estava satisfeito, num tempo em que ele não estava feliz, num tempo em que ele estava emotivo, as suas emoções estavam à flor da pele. É muito provável que ele tome a decisão no calor de uma emoção. Então ele vem aqui nessa noite e ele fala para mim, para você que nos assiste: cuidado com as decisões em tempos de crise. Para se tomar decisões relevantes na vida, o pior momento é quando nós estamos vivendo um momento de crise. Como eu disse no início, a crise, ela pode ser tanto uma oportunidade de crescimento, mas pode ser também um momento muito perigoso, onde nós podemos perder algumas coisas. Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. Há um momento de você tomar decisões. Mas às vezes, muitas pessoas tomam decisões no calor da emoção. Quando alguém te deu uma palavra, você quer devolver na mesma moeda. Quando acontece alguma coisa, você com a cabeça quente toma a decisão: estou saindo de casa, estou terminando meu casamento, quero terminar esse namoro. Você toma decisões sérias no momento de cabeça quente, no momento de um calor que sobe. E aí você decide uma vida inteira por um momento de tempestade. Lembre-se, as suas decisões, elas afetam aqueles que caminham com você. As suas decisões, elas afetam pessoas que moram com você. As suas decisões afetam pessoas que amam você. As decisões que você toma, elas afetam quem está ao seu redor. Quando você toma uma decisão, sabe, de continuar levando a vida que você está levando, você está afetando gente que mora com você, você está afetando gente que ama você, você está afetando a sua rua, você está afetando a vida dos outros.
Não existe forma de tomar decisões relevantes sem que outras pessoas, elas sejam beneficiadas ou prejudicadas por nossa causa. Todas as decisões que tomamos têm implicações em outras vidas. Toda decisão que você toma tem implicação em outras pessoas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um homem chamado Jonas, e por causa de uma decisão errada, Jonas, um profeta do Senhor, sabe o que acontece? Ele toma ali uma atitude, ele fez com que todos que estavam no mesmo barco que ele sofressem as consequências do seu erro. Sansão, grande homem do Velho Testamento, apesar dele ser um escolhido do Senhor, ele tomou uma decisão tão errada que ele fez com que perdesse a presença de Deus na sua vida. Isso está em Juízes, capítulo 16, a história de Sansão. A gente vem para o Novo Testamento, a gente encontra o que eu falei aqui no início, Judas Iscariotes. Judas, ele tomou duas decisões completamente erradas. A primeira foi trair Jesus. A segunda decisão, sabe, não aguentando, não suportando a dor do remorso, ele acabou optando por tirar a sua própria vida. Mateus capítulo 27, versículo 5. Então, o filho pródigo está nos ensinando aqui nessa noite que Deus precisa estar no controle das nossas decisões. Você vai sair daqui hoje tomando decisões. Essa semana você terá decisões. E quem tem que estar no controle não é você. Porque a sua decisão afeta quem está ao seu lado, afeta quem mora você. Quem tem que tomar essa decisão é você, com a ajuda do Espírito Santo. Porque quando ele entra na sua vida, as suas decisões, elas não são mais equivocadas, mas o Espírito Santo age em você. Quando a decisão ela é muito relevante, o filho pródigo ele nos ensina, demore um pouco mais. Não vai saindo de casa assim não, espera um pouco mais, deixa para conversar no outro dia, na outra semana. Durma sobre essa questão mais um pouco. Decisões bem tomadas são aquelas que nós decidimos com calma, sem nos precipitar. Como não lembrar do Salmo 40, versículo 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Espírito Santo me diz que existem pessoas muito ansiosas aqui nessa noite. Quem não está sofrendo mal da ansiedade exatamente nesse tempo? Em casa. Tem pessoas que não podem estar aqui por algum motivo, por algum decreto, mas estão em casa e estão ansiosas para que muitas coisas acabem nesse momento no nosso país. E às vezes a ansiedade ela é gerada de forma desnecessária, e a gente começa a pensar no negócio lá na frente. Eu tenho um amigo que está falando assim comigo: não vamos pensar nisso agora não, deixa acontecer. Quando acontecer, a gente toma uma decisão pensada, com calma, com sabedoria. Mas agora não é tempo de você ficar pensando no amanhã, no que vai acontecer. Palavra de Deus para você: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Um outro conselho que Ele nos daria: tenha conselheiros com os quais você possa se orientar. A Bíblia vai dizer em Provérbios 11:14 que não havendo sábios conselhos, o povo cai, e na multidão de conselhos há segurança. Deus pode estar mandando para você, para a sua vida, um conselheiro. E às vezes nós temos a mania de querer ouvir aquilo que agrada a nós, aquilo que contemple o meu pensamento. Deus pode estar mandando para você alguém que te confronte.
Alguém que não concorde com o que você está fazendo, valorize essa pessoa, porque ela te ama, ela está te enxergando e sabe aonde essa história vai dar. Por isso o confronto vem. Pior são aqueles que veem a sua vida errada, sabem aquilo que você faz de sujo e continuam te dando tapinho nas costas, fingindo que não vê. Pior são aqueles líderes que sabem que você está no caminho errado, fazendo a coisa errada, mas fazem vista grossa, porque estão interessados apenas na sua oferta. Por isso aqui é lugar de confronto, porque quem ama confronta. Outro dia eu vi uma mãe corrigindo o seu filho e bateu mesmo, pá, pá, pá. Nossa, pastor, olha lá. Falei, mas é bom demais isso, velho. Está amando, isso é que é amor. Pastor, mas é isso mesmo. Porque está ensinando a ele o caminho em que ele não deve andar. Porque é um caminho de dor. Com certeza, o filho pródigo, ele não tinha conselheiros com os quais ele buscava orientação por tomar decisões importantes. Por isso ele decidiu, vou sair de casa. Ele não tinha alguém que ministrava o coração dele. Ele não tinha um discipulador. Ele não tinha um amigo. Ele não tinha ou não queria conversa com seu irmão. Ele toma uma decisão sem consultar. E aí a entrevista continua. E eu pergunto para ele, mas filho pródigo, o que mais você pode nos ensinar? Você nos ensinou aqui a primeira coisa, cuidado com as decisões em tempo de crise. Qual seria a segunda coisa, filho pródigo? Ele responde nessa noite dizendo, segunda coisa, saiba sair. O filho pródigo diria, eu não errei em sair de casa, porque todo filho um dia tem que sair. Ontem eu ouvi uma classe aqui, a classe dizia que todo casamento é permanente e os filhos são temporários, amém? Um dia vai sobrar só você e o marido. Aproveita, vira para ele ou vira para ela e fala, olha, cuida bem de mim, porque um dia será só nós dois. Os meninos vão criar asa e vão voar. Só vai ficar nós dois para contar a história. De repente as coisas até melhoram. Vai ter mais tempo. Mas os filhos, eles vão sair. Casamento é temporário, permanente, mas os filhos são temporários. E aí eu olho para essa palavra, eu penso que ele deve ter agido dessa forma, pois de fato, muita gente não erra em sair de uma igreja para outra. Muita gente não erra de sair de uma empresa para outra. Muita gente não erra em sair de um negócio, uma sociedade em algum negócio. Muita gente não erra em sair de um noivado, em sair de um namoro. Mas então, onde é que ele falhou? Aí o filho pródigo responde, eu não errei em sair. Eu saí no tempo errado. Todos nós teremos que sair um dia de um emprego, de uma situação. Existem coisas em que você precisa sair. Existem coisas que você precisa parar. Algumas são agora, hoje. Outras demandam mais algum tempo. E quando eu pergunto para ele, mas aonde você errou, falhou? Ele diz, eu saí no tempo errado. Lucas capítulo 15, versículo 12. Vai dizer que ele era o filho mais novo. Não era hora dele sair. Havia um irmão mais velho. Não era tempo dele sair. Isso nos remete à imaturidade, à juventude, à falta de experiência de vida. Ou seja, muito provavelmente ele era muito jovem e aí ele não estava pronto para sair de casa. E quer ouvir aqui uma coisa que talvez vai ferir um pouco você? Esta é a causa de muita tristeza. Esta tem sido a causa de muito fracasso de muitas pessoas que estão largando o lar antes do tempo.
estão se precipitando, às vezes estão até fazendo certo, mas na hora errada. Ele saiu da forma errada, ele exigiu a herança antes da morte do pai, e ele partiu para uma terra distante, lá ele desperdiçou o seu dinheiro. Está no capítulo 15, versículos 13 e 14. Herança só é dada na morte do pai, o pai ainda estava vivo e ele adianta esse processo. Deixa eu falar uma coisa para você, não adiante os processos de Deus, viva o tempo de Deus, não reclame o tempo que está demorando, vai acontecer na hora certa, no tempo de Deus, a sua chave vai virar quando Deus achar que vai virar, não desista antes do tempo, não ache que está demorando demais, há um tempo exato, aonde Deus vai agir, aonde o mar vai se abrir, aonde você será levantado, não provoque o aborto, espere o tempo do Senhor. Aí ele gasta todo o dinheiro, vive de forma dissoluta. E eu preciso dizer essa frase para você: quem não sabe a hora de sair, corre o risco de nunca mais voltar. Se você entende que chegou o tempo de sair de casa, da igreja que você congrega, da empresa que você trabalha, de uma sociedade no negócio, aqui vai um conselho: nunca saia pela janela, nunca saia pela madrugada, escondido, nunca saia como um adolescente apaixonado, fugindo com o namorado, deixando para trás um rastro de decepção e vergonha. Saiba sair no tempo certo. Quantas pessoas estão assistindo agora e saíram de uma igreja no tempo errado? Foram na conversa de um rebelde e seguiram esse rebelde e agora estão abandonadas, sem cuidado, sem pastor, mas o orgulho não permite que elas voltem para casa. A Bíblia vai dizer: ai daqueles que destroem as minhas ovelhas. Saiba sair no tempo certo. Quantos filhos estão aqui nessa noite ou nos assistindo, saíram da presença do pai numa época que era para ficar? E quando eu falo sair da presença do pai, não é apenas o pai físico. Quem está me entendendo nessa noite diz amém. É o pai espiritual. Saiu da presença do pai, saiu da presença de Deus. Não era para sair, filho, era para ficar, era para aguentar, era para suportar, porque ele diz que quando você passar pelos rios, você não se afogará, quando você passar pelo fogo, você não te queimará, porque ele é o teu pai, ele é o teu Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pastor, mas eu saí e comecei a viver uma vida. Sabe como é que é, né, pastor? O dinheiro está difícil e nesse negócio aqui o dinheiro vem fácil. Da mesma forma que vem fácil, a sua vida vai fácil. E um dia a conta chega. Como você será lembrado para o seu filho? Que tipo de pai você quer ser lembrado pelo seu filho, pela sua casa, pelos seus amigos? O pai que deu a volta por cima? Você, filho, como é que você quer ser lembrado pelo seu pai? O filho que saiu de casa e gastou tudo? Ou o filho que deu a volta por cima e voltou para a presença do pai? E não importam as circunstâncias, ele está suportando, ele está lutando, ele está acreditando, ele está sofrendo ações do tempo, a tempestade, a ventania, mas ele voltou para a casa do pai, ele está voltando para a casa do pai. Ainda é um processo e nada vai desviá-lo dessa decisão. Se você está nesse período, continue vindo, continue voltando. Saiba sair no tempo certo.
Sabe qual que é a coisa mais importante que você pode fazer hoje? Terceira coisa. Cuidado para só reconhecer o valor da família quando você estiver no pior lugar que uma pessoa pode estar. Entre os porcos. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. O filho pródigo só se lembrou do quanto seu pai, a sua família e a sua casa eram importantes quando ele estava lá no pior lugar, quando ele estava lá no chiqueiro, lá na casa, lá numa fazenda. Ele só descobriu quando ele viu que ele tinha perdido tudo e ele desejava comer a comida dos porcos. Alguém aqui já desejou comer o que o porco come? Não, pastor, eu tenho. Mas quando você se entrega a uma vida de drogas, quando você se entrega a uma vida de álcool, quando você se entrega a uma vida longe de Deus, é o que você come, o que os porcos comem. Foi ali, no momento de lucidez, quando ele olhou, e a Bíblia vai dizer, caindo em si, ele acorda e fala, onde eu estou? Eu estou comendo o que porco come. Eu estou vivendo com... E aí ele toma uma decisão. E essa decisão ela está em Lucas capítulo 15, dos versículos 17 a 19. Ele faz assim, ele diz assim, eu vou me levantar. Eu vou ter com meu pai. E eu vou dizer para o meu pai, pai, eu errei. Eu saí na hora errada. Pai, eu pequei, não era para eu ter saído da tua presença. Olha o que aconteceu comigo, pai. Mas eu estou voltando. Quantos empregados do Senhor têm abundância de pão e eu estou aqui padecendo fome? Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu me lambuzei todo, eu me sujei todo na lama. Mas pai, eu quero voltar. Aonde eu estou não é o meu lugar. E Deus manda te dizer, aonde você está indo, filho, filha, não é o teu lugar. O que você está vendo não é para você ver. O que você está ingerindo não é para você ingerir. Você não foi achado num lixo. Deus te criou em amor. Deus não te criou para ser um destruidor de famílias e de vidas. Deus te criou para o esplendor da tua glória. Deus deseja restaurar, te dar comida. Deus deseja que você se assente na mesa e almoce e jante com Ele. E a comida de Deus é a melhor comida da vida. E você nessa noite tem o pão da vida à sua disposição. Se há alguém com sede, Ele é a água. Ele é o pão, Ele é a água. Ele é tudo que você pode se alimentar nessa noite. Faça como o filho pródigo. E Ele nos dá um último conselho. Qual é, filho pródigo? Ele diz para você, quarto e último conselho: faça o caminho da volta. O caminho de volta nunca é tarde. Lucas 15, 18. Ele fala, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Sempre que alguém toma uma decisão errada, antes de se perder, e muitas vezes, perder tudo o que se tem, o sentimento de vergonha torna-se um gigante a ser superado para fazer o caminho de volta. Sabe por que tem muitas pessoas aqui que não voltaram para a casa do Pai ou que não voltam para a presença de Deus? Por vergonha. Nossa, mas eu errei tanto. Eu dividi, eu separei, eu rebelei. Não tem problema não, filho. Já estava nos planos de Deus a sua volta. Não importa a sua
queda, não importa onde você tem caído, não importa se você está no poço, já está previsto o teu socorro, já está previsto a sua volta, já está escrito no livro da vitória, que alguém vai lá e vai socorrer você, e vai receber você, e vai amar você. A história vai dizer que quando ele faz o caminho da volta e ele chega, e é uma cena linda que eu gosto de dirigir as cenas, eu vejo a cena dele chegando todo sujo, todo fedendo, todo cheio de problemas, todo orgulhoso, todo arrependido, mas ele avista o pai, e ele fala: pai, eu pequei, fica daí pai, eu pequei contra o Senhor, eu só quero apenas que o Senhor deixe eu trabalhar como seus empregados, pai. Não precisa não, pai, eu só quero uma outra oportunidade, eu não quero nem entrar dentro de casa, porque eu estou sujo, sem roupa, eu estou fedendo porcos, pai. Sabe o que o pai faz? Primeira coisa, o pai sempre esteve na varanda, esperando o filho voltar. Se tem alguém desviado dos caminhos do Senhor nos assistindo, o pai sempre esteve na varanda esperando você voltar. Ele está esperando você voltar agora. Não muda não, não desliga não, porque ele está esperando você voltar. Não tenha vergonha, não tenha orgulho, vença isso, volta. Existem algumas palavras que são difíceis de se pronunciar, né? Inconstitucionalissimamente, paralelepípedo e perdão. São as 3 palavras mais difíceis da gente falar. A última então, mas o Senhor me diz aqui através do Espírito Santo, que há um caminho de volta preparado para você. E o caminho de volta é sempre um caminho de aprendizagem. O tempo que o filho pródigo levou saindo do lugar da vergonha até chegar ao lugar da honra foi um período de aprendizagem. Ele estava deixando o lugar onde ele nunca deveria ter estado e voltando para onde ele nunca deveria ter saído. As nossas decisões equivocadas nos ensinam que aquilo que não aprendemos em casa com os pais, a vida acaba nos ensinando de forma dolorosa. Por isso você está sofrendo, porque a vida está te ensinando. O caminho de volta é sempre um caminho de reconhecimento. E aqui eu quero encerrar dizendo: voltar é reconhecer o valor da família, é reconhecer o valor de um pai amoroso. Quando o filho pródigo volta para o pai, ele se lança no pescoço do pai. Você já viu essa cena de um filho vir correndo e te dar um abraço e falar: pai? E ele fala assim: meu filho, você está sujo mesmo, hein? Vai tomar um banho, eu vou calçar você com umas sandálias lindas que eu comprei. Deixa eu chamar aqui os meus ajudantes, os meus empregados. Gente, dá um banho nele, coloca no dedo dele um anel. Aqui, pessoal do churrasco, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, porque este meu filho, ele estava perdido, ele estava sujo, mas agora ele está de volta para casa, ele voltou para minha casa, ele voltou para minha presença. Pai, nunca feche a porta da casa para o seu filho, porque o milagre de Deus passa por essa porta. Eu não sei se você saiu da casa do seu pai físico. Eu não sei se você saiu da casa da sua mãe, do seu tio. Eu não sei se você saiu desta igreja e agora está com vergonha de voltar. Eu quero te dizer: volta, você será amado, beijado e honrado. O que não pode é ficar sem pastoreio, sem cuidado e sem amor. Mas de repente você saiu da presença do Pai maior. A vida que você está vivendo não é a vida de um filho. Você não está fazendo a vontade do Pai. O Pai não quer que você faça
o que você está fazendo. O Pai não quer que você viva o que você está vivendo. E aí você descobre que você está longe. Porque dentro da casa tinha tudo. Por que você precisa mexer com esses negócios? Por que você precisa fazer isso que você está fazendo? Na casa do Pai tem tudo. Tem amor, tem perdão, tem fartura. Voltar é reconhecer que o melhor lugar do mundo ainda é perto de Deus e da família. Você pode se colocar de pé?